Olá pessoal, tudo bem? Agora que você já tem um aplicativo utilizando o banco de dados, implementamos um CRUD completo, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os recursos do SQLite, mas no contexto um pouco teórico, aplicando na prática, utilizando uma ferramenta de administração do SQLite, para que você possa compreender as limitações. O SQLite ele é muito popular no contexto de desenvolvimento de aplicativos mobile, não só na plataforma Android, mas em outras plataformas e também em sistemas embarcados. Existem sistemas web grandes utilizando o SQLite. Um deles é o gerenciador de projetos chamado Redmine. Ok? Além disso, o WordPress tem suporte para o SQLite. Vários sites, por exemplo, em Laravel, em CodeIgnite, todos eles possuem suporte para conectar a sua aplicação ao SQLite. Isso significa o seguinte, que o que você vai aprender aqui vai ser muito útil quando você, lá no mercado de trabalho, encontrar um SQLite pela frente, ok? Muito bem, pessoal. Nós vamos começar fazendo um pequeno comparativo sobre os tipos de dados que são suportados. Este é o site oficial, o site está em inglês, mas você pode traduzir utilizando aí o tradutor automático do Google, caso você tenha alguma dificuldade com o inglês, mas eu vou pegar apenas os tópicos e fazer as correlações com o que nós já trabalhamos aqui no nosso curso, lá na nossa aplicação desenvolvida na sessão anterior. Ok? Tipos de dados. Ok. O que acontece é o seguinte, a maioria dos bancos de dados, eles possuem suporte ao SQL. Ok? Existem tipos de dados diferentes dependendo da plataforma que você está usando. Se você está usando, por exemplo, o banco de dados MySQL e vai declarar um campo de uma tabela para receber texto, é diferente no Oracle, é diferente no SQL Server. Porque os parâmetros, a forma de declarar, ela tem peculiaridades, são diferentes. E aqui também é diferente. Ele não tem, o SQLite, ele não tem todos os recursos que você encontra nos SGBDs, nos gerenciadores de banco de dados de grande porte, digamos assim, tá certo? Bom, quais são os tipos de dados aqui suportados, pessoal? O SQLite só suporta esses tipos de dados aqui. Nulo, integer, real, text e blob, que são para objetos como foto, arquivos em PDF, arquivos de áudio, etc. Aqui do lado eu tenho um scriptzinho apenas para fazer a correlação com o tipo de dado que está sendo utilizado e quando você precisa utilizar ou integer, ou real, ou text, ou blob. Essa tabela aqui, esse scriptzinho, cria uma tabela chamada cliente, né? Create table é o comando para criar uma tabela. Cliente é o nome da tabela. E o que está entre parênteses, né? Aqui abriu parênteses, fechou parênteses, é a estrutura da nossa tabela. O que nós temos aqui? Na primeira linha, eu tenho um campo chamado ID, ele vai ser do tipo integer. E aqui também eu estou dizendo o seguinte, que ele é primary key, ou seja, chave primária, e é autoincremento. Quando é autoincremento, significa que o próprio banco de dados vai incluir a sequência correta de chaves a cada registro novo adicionado ao banco de dados. Aqui você consegue ler mais alguma coisa sobre as chaves primárias, né? Integer primary key, ok, pessoal? Beleza. Por ser numérico, o tipo de dado é integer. Beleza. Aqui nós temos mais um campinho da nossa tabela cliente chamada nome. No MySQL seria varchar, ok? E aí eu passo o tamanho, por exemplo, 35. Aqui no SQLite, eu apenas vou dizer o tipo de dado, que neste caso aqui é texto. Resumidamente, o text ele permite salvar valores que são do tipo string nos padrões UTF-8, UTF-16EB, etc. Nós trabalhamos com o UTF-8. Este é o encode do banco de dados SQLite, inclusive utilizado na nossa aplicação. Se você utilizar um encode diferente, o que vai acontecer? Os caracteres acentuados não serão encontrados numa pesquisa, não serão apresentados corretamente. Às vezes, um C cedilha pode aparecer lá na telinha do seu celular ou na telinha da sua aplicação como um caractere
por exemplo, chinês, ok? Por isso que nós setamos o TF8. E o SQLite, ele tem suporte para o TF8. Ele só tem suporte para esses 3 padrões de UTF, ok? São os encodes. Né? Beleza, pessoal. Aqui a gente tem o salário. O salário, lá no MySQL, poderia ser declarado da seguinte forma: decimal, aí você coloca 10 dígitos sendo 2 decimais, ou 3 decimais. Essa é uma forma de você declarar o salário, né, um campo para salvar o salário. Ou também você pode fazer o seguinte, double. Double, por si só, já vai aceitar casas decimais. Existe também float, ok? No Postgres a gente tem o float. Aqui não, aqui é apenas real. Então quando for salário você vai colocar real. Se você precisar salvar uma foto no banco de dados, nós vamos utilizar este tipo de dado, que é o blog. O que é o blob, né? O blob. O blob permite salvar dados do tipo byte. Nós vamos converter esta foto numa sequência de caracteres que possam ser salvas lá no banco de dados. Ok? Um exemplo é o base 64. Você pega uma fotografia e transforma ela em base 64 e salva ela, por exemplo, lá no banco de dados. Idade. Idade é do tipo integer. Aqui, pessoal, tem um detalhezinho que é quando você precisar trabalhar com um dado booleano. O dado booleano, ele só vai receber valores inteiros, 0 ou 1. 0 é falso e 1 é verdadeiro. E por isso aqui a gente declarou ele como inteiro. Quando você for trabalhar com data e hora, nós vamos utilizar text. Aqui embaixo existe uma explicação sobre o tipo de dado para datas e horas. Existem 3 tipos de dados. Quando que você vai utilizar cada uma delas, né? Depende de como você está coletando as datas. Eu gosto de utilizar text, porque eu vou salvar aqui, ó, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e mais os centésimos de segundo. Mas é possível trabalhar também com calendário juliano, aqui em número de dias, ou o time do Linux. Existe aqui o Unix Time, né, que você tem um número gigantesco aí, começando a partir de 1 de janeiro de 1970 até a data atual, né, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, até a data atual, tá certo? Mas o mais comum aqui é text. A mesma coisa para hora, coloca como text também. Para finalizar essa pequena introdução, eu recomendo que você dê uma lida aqui nessa seção 3.1.1, aonde existe uma tabela mostrando para você os tipos de dados que são comuns em outras plataformas de banco de dados e os seus respectivos tipos de dados no SQLite. Entendeu? Por exemplo, int, integer, tiny int, small int, medium int, big int, unsegnet big int, int 2, int 8, né, 2 bytes, 8 bytes, que existem outros bancos de dados. Se você tem um banco de dados na web com algum desses tipos de dados para salvar números, você vai ter que trabalhar no SQLite apenas com integer. É a mesma coisa que é para caracteres, né? Strings, por exemplo, caractere 20, varchar 255 e assim por diante, é text. Aqui é exatamente a mesma coisa, né? Não tem diferença, né? Para salvar uma fotografia, por exemplo, um PDF, um arquivo de áudio, você vai utilizar o mesmo aqui, que é o blob, né? E se você estiver trabalhando com dígitos, por exemplo, onde você precisa de dados com casas decimais, aqui nós temos real, double, double precision, float. Todos esses vão ser convertidos, né, ou você vai ter a única opção de trabalhar com real. E aqui, pessoal, para numeric, decimal, booleano, date, time, existe essa outra opção que é o numeric, tá certo? Significa o seguinte, que eu posso colocar aqui, vamos imaginar o seguinte, preço numeric. Ele vai permitir casas decimais. Para cada tipo de dado, existe uma regra. Quando usar ou não um determinado tipo de dado, você tem que olhar qual é a regra que ele se aplica. Então, aqui em cima existem as regras.
ok? Determinando o tipo de dado que você vai utilizar. Aí aqui ele está falando para você, se a declaração contém uma string do tipo int, então tem que ser integer. E assim por diante, ok, pessoal? Não tem muita dificuldade, né? Agora, vamos criar aqui na próxima aula a nossa tabela cliente contendo todos esses dados aqui, utilizando uma ferramenta que eu vou explicar para vocês, que é o SQLite Studio. Até a próxima aula, qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau.